a transubstanciação, na verdade, seria o único milagre bíblico que exige que se negue todos os 5 sentidos. O problema é que Cristo não ilude os nossos sentidos. Ele provou a sua ressurreição justamente dizendo para Tomé, vede, né, toca aqui, vê que um espírito não tem carne nem ossos. Eu queria começar mostrando aqui o que ele disse sobre, o que ele falou por último, né, que milagres invisíveis não existem. Esse seria o único milagre bíblico que você não consegue ver o efeito dele. Pois bem, nós temos um milagre que é a união das naturezas de Cristo em uma pessoa só. Isso já é um milagre que na cruz, por exemplo, estava invisível. As pessoas não conseguiam ver a divindade de Cristo ali. Inclusive diziam, se és o Filho de Deus, desça agora da cruz. Então é uma coisa que é invisível. As 3 pessoas em uma natureza só, que todos os cristãos que aceitam o Concílio de Nicéia concordam, também é algo invisível. Tem várias coisas, vários milagres que são assim. Os milagres que têm mais a ver com a natureza divina, que é sobrenatural, que está muito acima da nossa realidade. Lucas Bonzoli nega a transubstanciação e o pão e o vinho consagrados, né, se tornem a carne e o sangue de Cristo, porque não dá para usar os 5 sentidos para ver que de fato ocorre ali uma mudança de substância, né? A aparência, o gosto continua de pão, né, de farinha, água, e o vinho de vinho, mas a substância ela se converte na carne e o sangue de Cristo. Então, Lucas Bonzoli e provavelmente todos os protestantes negam a transubstanciação, a Eucaristia, né? Para eles é algo simbólico ou espiritual, porque não dá para usar os 5 sentidos para ver de fato que ali ocorre uma transformação, uma transubstanciação. Ou seja, o protestante é praticamente cético, né? Ou são praticamente como Tomé, porque eles têm que ver para crer, né? Mas Jesus disse para a gente ter fé, né? Ter fé nas palavras dele, ter fé nos milagres, mesmo aqueles milagres que não se vê, né? O Ariel dá um exemplo, né? Sobre a divindade de Cristo, que algo que não se pode ver, né? Que Cristo é tanto Deus e homem, mas não podemos ver o lado divino de Cristo, né? Naquela época só se podia ver Cristo homem. Outro exemplo que se pode se dar de milagres invisíveis são a expulsão de demônios ou exorcismo, né? Muitas pessoas eram curadas, Jesus expulsava demônios de muita gente possuída, só que hoje, se for com base na psicologia, na psiquiatria, vai dizer que é doença. Ninguém de fato vê o demônio ali, nenhuma pessoa possuída de fato pelo demônio, tirando a parte de doenças psiquiátricas, quando uma pessoa está possuída pelo demônio, ela não vai se transformar, né? Assim como Bruce Banner se transforma no incrível Hulk, né? Que muda o físico, a biologia, né? Ele passa por uma metamorfose, assim como a borboleta. Ele fica maior, fica verde, fica forte, né? O Bruce Banner, assim como o lobisomem, né? Se transforma num lobo praticamente, híbrido, né? Metade homem, metade... num monstro, né? Então, assim como os protestantes negam que há uma transformação, uma mutação na substância do pão do vinho para a carne e o sangue de Cristo, porque a gente tem que olhar com os olhos da fé, crer nas palavras de Cristo, isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Então os protestantes não creem nisso porque ali não acontece, ocorre uma mágica, não ocorre um milagre, tipo os milagres eucarísticos, né? Onde de fato pão e vinho se converteram visivelmente em carne sangrenta e sangue, né? Os milagres eucarísticos que deixaram de ser pão
e vinho para, de fato, transformar-se ali com DNA humano, sangue humano, né? Em carne e sangue. Então, na possessão demoníaca, não vemos a pessoa possuída pelo demônio ficar vermelha, ter chifres ou rabo, né? Existem alguns sinais, né? Existem alguns sinais que acompanham o exorcismo ou a possessão demoníaca, mas a olho nu não vemos a pessoa se transformar num demônio, né? A pessoa não passa por uma transformação, uma metamorfose, como a borboleta ou como o incrível Hulk. Exemplo disso é Jesus, né? Falando sobre expulsão de demônio e de pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho da criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Existem sinais visíveis, tipo a água que transformou-se em sangue, né, no rio Nilo por Moisés, o cajado em serpente, Jesus transformou na água e vinho, visíveis, né, que podemos ver, e existem milagres invisíveis onde basta ter fé para crer naquele milagre, né? É de fato um milagre, mas precisa crer, como a transubstanciação, como a possessão demoníaca. Então Jesus disse: estes sinais acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios em meu nome. Se pegarem serpentes ou beber algum veneno mortal, não lhes farão mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, né? Esses são os milagres invisíveis. Aí no Evangelho de Marcos, na cidade de Cafarnaum, no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estavam na sinagoga. E um homem possuído por um espírito mau, ele gritou: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Veste para nos destruir? Eu sei que tu és o santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência. Deu um grande grito e saiu, e todos ficaram muito espantados. E perguntavam uns aos outros: o que é isto? O que é isto? É um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem, né? Então temos Cristo como Deus, Jesus como Deus, né? Então parece, assim como os apóstolos teve que ter fé para crer que Jesus era Deus e homem, que Jesus fazia milagres, né? Como Tomé, assim como as possessões demoníacas, antes de tudo basta crer, né? Que aquilo ocorre uma expulsão de demônio, né? Que a pessoa é possuída por um espírito maligno, né? Então esses são os milagres invisíveis. Então basta crer. É claro que hoje sabemos que possessão demoníaca autêntica, diferente de doença, existem sinais, como falar em outros idiomas, né? É claro que nem sempre o demônio vai estar falando em outros idiomas, ou nem sempre a pessoa vai estar levitando, que é um dos outros sinais, né? Ou expelindo objetos, né? Que também é um dos sinais. Levitação, aversão a objetos sacros são sinais, mas nem sempre esses sinais vão estar acontecendo toda hora. Parece que para os protestantes eles têm que ver para crer, por isso eles não creem na transubstanciação, que o pão e vinho consagrados continua com aquela aparência, o gosto de pão e vinho, mas que pela consagração, epiclese, oração da consagração, que o sacerdote pede, como dizia Santo Agostinho e tantos outros pais da igreja, São João Crisóstomo, São Tiago Menor, São Cirilo, né? Orígenes, Justino,
que o sacerdote pede ao Espírito Santo que transforme aqueles elementos sobre o altar, né? Que transforme, é a palavra, transforme, né? Então, o protestante ele não vai crer na transubstanciação porque ele tem que ver o pão de fato virar um pedaço de carne e o vinho de fato virar sangue, com gosto de sangue, com aparência de sangue, com elementos que contêm o sangue, né? Mas aí que entra também os protestantes, eles creem na possessão demoníaca, né? Que é um milagre invisível, né? Porque ninguém vira demônio quando está possuído, né? Fica vermelho, com chifre, olhos vermelhos, com garra, com cauda, né? Isso não ocorre. Mas o protestante, ele não crê nas palavras de Cristo, né? Quando Jesus pegou o pão, né? Ergueu e disse: isto é meu corpo que será entregue por vós. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, né? Quem não come minha carne não bebe meu sangue. Então, o protestante, ele não crê na transubstanciação, né? Porque ali não corre uma mágica, ou não corre como os milagres do Antigo Testamento, né? Água em sangue, o mar aberto, cajado em serpente, né? Infelizmente, protestante não crê nas palavras de Cristo, crê o que os reformadores dizem, ensinaram, desculpa, os pastores ensinam.